Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia como cortinas apertadas contra as imensas janelas salientes da cobertura de Jonathan Mercer. Cada gota ecoava como um tambor no cômodo silencioso, mal quebrando o silêncio abafado. O vento uivava ao redor do prédio, fazendo as molduras penduradas nas paredes tremerem levemente. Jonathan estava sentado em sua cadeira de rodas elétrica, olhando para fora sem realmente enxergar. Seus olhos, antes vivos e cheios de planos, agora refletiam uma profunda solidão, legado de um acidente que o deixará parcialmente paralisado. Durante meses ele viverá recluso naquele santuário luxuoso, cercado por criados e empregados respeitosos, porém distantes. Entre eles, apenas Clara, sua jovem governanta, conseguirá romper a barreira invisível que ele erguera ao seu redor. Pequena, frágil, mas com uma presença reconfortante, ela se movia com discrição e gentileza, cuidando de cada detalhe da vida dele com uma mistura de profissionalismo e atenção sincera. Naquela noite, porém, algo estava mudando. Jonathan sentiu uma necessidade estranha, quase irreprimível, de sair para o terraço e sentir a chuva no rosto. Como uma criança curiosa, ele queria redescobrir a emoção que sua condição lhe negara por tanto tempo. Senhor Mercer! A voz de Clara quebrou o clima eletrizante. Ela ficou parada perto da porta, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Por favor, não saia. Não é seguro, o vento, a chuva. Jonathan voltou a olhar para ela surpreso com aquela preocupação incomum. Normalmente, Clara falava pouco, realizando suas tarefas sem questionar. Hoje, porém, seu olhar expressava medo genuíno. Por que você é tão cuidadosa, Clara? Perguntou ele, com a voz suave, mas firme. É só uma chuvinha. Quero sentir o vento. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando de angústia. Senhor, eu imploro. Esta noite algo está errado. Não sei o que, mas não saia. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Jonathan. Ele podia ver a preocupação de Clara, mas seus instintos lhe diziam que algo emocionante o aguardava lá fora. Talvez fosse a chuva, talvez o desejo de se sentir vivo apesar de sua condição. Ele deslizou as mãos pelos braços da cadeira e com silenciosa determinação, aproximou-se da porta de vidro. Clara, vendo seu movimento, correu na frente dele, pronta para fazer qualquer coisa para detê-lo. Mas Jonathan, obstinado e acostumado a ultrapassar seus limites, desviou-se delicadamente da mão dela. Clara, disse ele com uma mistura de desafio e ternura. Preciso saber o que há lá fora. E sem esperar pela resposta, ele empurrou a porta, deixando o vento e a chuva entrarem na luxuosa sala de estar. O que nem ele nem Clara sabiam era que naquela noite, além da tempestade e do estrondo da tempestade, outra tempestade muito mais perigosa estava prestes a se desencadear sobre eles. O vento soprava pela cobertura, assobiando entre os móveis luxuosos e lançando reflexos trêmulos no piso de mármore reluzente. Jonathan Mercer estava sentado em sua cadeira elétrica, saboreando a sensação da chuva no rosto, deixando cada gota cair como um lembrete de sua recém-descoberta liberdade, ainda que temporária. Clara, paralisada junto à porta, encarou horrorizada. Suas mãos tremiam e sua voz era firme e implorante. Senhor Mercer, eu imploro. Volte para dentro. Não é seguro, você pode escorregar, cair, se machucar gravemente. Jonathan virou a cabeça para ela e sorriu meio divertido, meio intrigado. Clara, disse ele calmamente, eu te entendo, mas você parece estar exagerando. Eu tenho tudo sob controle. Eu só quero sentir a chuva. Você não entende, gritou Clara elevando a voz. Esta noite tem alguma coisa errada. Houve acidentes na vizinhança. Pessoas escorregaram, caíram. Jonathan, apesar de tudo, ficou comovido com a preocupação dela. Ele sabia que Clara não era do tipo que entrava em pânico por nada. Seu rosto estava pálido, as mãos apertadas na porta. O medo que ela expressava parecia genuíno, visceral. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um arrepio de preocupação percorrer sua espinha. Clara, disse ele, com a voz mais suave dessa vez, você parece realmente preocupada. Me diga do que você tem medo. Clara respirou fundo, os olhos brilhando à luz fraca dos lustres. Senhor, eu não consigo explicar claramente. É uma intuição, um pressentimento. Por favor, fique aqui dentro, só por esta noite. Jonathan ficou em silêncio por um momento observando a chuva, o vento e principalmente o rosto de Clara. Percebeu então que seu gesto, por mais simples que parecesse aos seus olhos, poderia colocar sua fiel funcionária em uma posição difícil. A mistura de coragem e medo nos olhos dela o perturbou profundamente.
No entanto, seu desejo de sair era mais forte. Ele sentiu que aquele momento de chuva era uma rara oportunidade de se reconectar com o mundo exterior, ainda que brevemente. Com um suspiro, ele deslizou as mãos nos braços da cadeira pronto para se levantar. Clara, vendo o movimento, instintivamente saltou na frente dele. Senhor, eu imploro. Jonathan olhou para ela, reconhecendo a coragem por trás do medo. Ele deu um sorriso triste, mas determinado. Clara, obrigado pela preocupação. Mas preciso saber o que está acontecendo lá fora. E com lentidão calculada, ele empurrou a porta de vidro. O ar tempestuoso invadiu a sala, uma mistura de chuva, vento e cheiro de trovão. Clara sentiu o coração acelerar e agarrou o batente da porta, pronta para intervir se algo desse errado. Ela mal sabia que esse simples momento de imprudência desencadearia uma série de eventos que colocaria a vida de ambos em perigo, revelando segredos que nenhum deles havia previsto. A chuva batia no rosto de Jonathan, cada gota parecendo despertar nele uma energia que havia sido esquecida por meses. O vento soprava pelo terraço, farfalhando as plantas cuidadosamente dispostas ao longo da grade. Apesar do medo de Clara, ele avançava lenta, mas determinadamente saboreando cada sensação. Clara, com as mãos agarradas ao batente da porta, tentou contê-lo. Senhor Mercer, o senhor vai cair, gritou ela por cima do rugido do vento. O senhor não tem noção do perigo. Mas Jonathan, imperturbável, lançou-lhe um olhar meio divertido, meio desafiador. Clara, eu te entendo. Mas não posso ficar trancado aqui dentro para sempre. Só esta noite, deixa-me sentir o vento. Clara sentiu um arrepio de ansiedade. Ela sabia que seu papel não era apenas limpar, mas também proteger aquele homem que ela tanto amava. Vê-lo assim, exposto aos elementos, era insuportável. Eu imploro. Ela sussurrou com a voz embargada. Não posso deixar você fazer isso. Jonathan deu mais um passo em direção à beira do terraço. Sua cadeira de rodas elétrica rangia levemente com o vento. Clara, em pânico, jogou-se na frente dele, apoiando as mãos nos braços da cadeira para apoiá-lo. Mas Jonathan, antecipando o movimento dela, moveu a cadeira ligeiramente e desviou da tentativa. Clara, disse ele suavemente, eu sei que você está preocupada. Mas você precisa confiar em mim, por um momento. Com a respiração trêmula, ela deu alguns passos para trás, incapaz de contê-lo por mais tempo. Seus olhos percorreram a figura de Jonathan, perguntando-se como um homem tão frágil podia ser tão determinado e ousado. De repente, um barulho estranho veio do prédio vizinho, um rangido metálico, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer Clara congelar. Ela apontou, tremendo, Senhor, olhe. Jonathan virou a cabeça e viu uma figura no telhado de um prédio próximo. Um estranho estava imóvel, observando. Seu rosto estava parcialmente escondido por uma máscara e um capuz. Clara, em pânico, gritou, Senhor Mercer. Afaste-se. Não olhe para ele. Com o coração disparado, Jonathan sentiu medo genuíno pela primeira vez em muito tempo. A curiosidade, aquela mistura de desafio e adrenalina, colidiu com seu instinto de sobrevivência. Ele hesitou, o olhar fixo no estranho, enquanto Clara, trêmula, mas resoluta, aproximava-se rapidamente para protegê-lo. A tempestade que estava atingindo a cidade não era nada comparada àquela que acabará de se materializar no terraço de Jonathan. O vento uivava como um animal raivoso pelo terraço, e a chuva caía torrencialmente, tornando cada passo escorregadio e perigoso. Jonathan sentiu o coração bater mais rápido, uma mistura de adrenalina e medo que não sentia há meses. Clara, por sua vez, estava paralisada de ansiedade. Seu olhar estava fixo na figura mascarada, imóvel no telhado em frente. Ela sabia instintivamente que aquele estranho não estava ali por acaso. Senhor Mercer, gritou ela por cima do rugido da tempestade, o senhor precisa recuar. Agora. Mas Jonathan, apesar do perigo óbvio, não se moveu. Sua curiosidade o venceu. Avançou alguns centímetros para ver melhor a figura, e foi então que percebeu o movimento. O estranho estava manuseando algo, um objeto escuro que ele parecia estar preparando cuidadosamente. O que é isso? Jonathan murmurou para si mesmo. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo. Sem pensar, correu em sua direção com o extintor de incêndio nas mãos, pronta para intervir. Senhor, gritou ela, batendo de leve na cadeira para chamar sua atenção. Para trás rápido. Jonathan então percebeu a gravidade da situação. A figura mascarada saltou repentinamente para frente, e algo estranho deslizou pelo ar em direção ao terraço. Clara, demonstrando uma coragem inesperada, colocou o corpo entre Jonathan e o objeto. Ela empurrou a cadeira com um movimento brusco, fazendo-a deslizar para trás bem a tempo.
O objeto atingiu o corrimão com um baque metálico e caiu para o outro lado, desaparecendo na chuva torrencial. Jonathan, sem fôlego, olhou para Clara com um misto de espanto e choque. Você, começou ele sem conseguir terminar a frase. Clara, trêmula, agarrou o extintor de incêndio. Ele não queria só te observar, sussurrou ela com a voz trêmula. Ele queria alguma coisa, não sei o que, mas havia perigo. Jonathan respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A realidade do que acabará de acontecer o atingiu. Ele estivera a um passo da catástrofe. A bravura de Clara acabará de salvar sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua vulnerabilidade poderia ser compensada pela lealdade e coragem de outra pessoa. Agora ele sabia que a tempestade não era só lá fora. Ela também vinha do estranho mascarado, cujas intenções permaneciam misteriosas e perigosas. E acima de tudo, ele entendia que Clara não era apenas uma faxineira. Ela era uma aliada valiosa, pronta para arriscar a vida por ele. A respiração de Jonathan ainda estava curta. Suas mãos tremiam levemente nos braços da cadeira, e seu olhar procurava o intruso, mas ele havia desaparecido atrás da cortina de chuva. Clara, por sua vez, tentava recuperar o fôlego, o corpo ainda tenso pela adrenalina. Senhor, ela disse com a voz trêmula, mas firme, o senhor não percebe o perigo que corria. Eu não podia deixá-lo lá fora, sozinho. Jonathan olhou para ela, ainda em choque, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos expressaram completa vulnerabilidade. Clara, eu não sei o que dizer, sussurrou ele. Você me salvou. Clara balançou a cabeça, tentando esconder o medo. Não é só isso, disse ela. Eu notei uma coisa há dias. Eu estava de olho. Achei que alguém pudesse tentar algo contra você, mas não tinha certeza. Jonathan sentiu uma mistura de admiração e surpresa. A mulher que ele antes considerava uma mera funcionária acabava de revelar uma coragem e uma visão que ele jamais imaginaria. Ele se endireitou um pouco e colocou as mãos nos ombros de Clara. Você colocou sua vida em perigo por mim, disse ele gravemente. E você tinha a sensação de que isso ia acontecer. Clara olhou para baixo, envergonhada pela intensidade do momento. Eu só fiz o que tinha que fazer. Sussurrou. O Senhor significa muito para mim, Senhor, mais do que imagina. Jonathan sentiu o coração afundar. Ele entendeu que aquela noite não era apenas uma aventura na tempestade, mas um momento decisivo. Clara não era apenas uma governanta, ela era uma protetora, uma aliada, alguém vital em sua vida agora. De repente, um ruído abafado soou dentro da cobertura. As câmeras de segurança registravam um movimento estranho. Jonathan, virando-se para a tela, distinguiu silhuetas se aproximando das entradas secundárias. O intruso não agira sozinho. Clara, reagindo instintivamente, aproximou-se das câmeras e começou a analisar cada quadro. Senhor, disse ela calmamente, mas com urgência, isso não acabou. Eles têm algo mais planejado, algo maior. Jonathan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A tempestade lá fora não era nada comparada à que se formava lá dentro. E pela primeira vez em muito tempo, ele sabia que não conseguiria enfrentar aquela ameaça sozinho. Clara havia se tornado sua âncora, seu olhar atento naquela noite tempestuosa, e ele precisava confiar nela plenamente. A cobertura estava silenciosa, exceto pelo tamborilar da chuva contra as janelas e pela respiração ainda curta de Jonathan. Clara, apesar da aparente calma, examinava cuidadosamente as imagens da câmera de segurança. Cada movimento, cada detalhe parecia contar uma história que Jonathan ainda não havia compreendido. Senhor, ela disse, apontando para a tela, olhe para isso. O intruso, ele não era qualquer ladrão. Jonathan apertou os olhos, aproximando-se para ver melhor. A figura mascarada era claramente visível nas imagens. Sua aparência, seus movimentos medidos e precisos, e especialmente o objeto que tentará jogar no terraço. Tudo indicava que ele havia sido contratado para testar sua vulnerabilidade. Quem faria uma coisa dessas? Jonathan perguntou incrédulo. Clara hesitou e então sussurrou. Um antigo associado, senhor. Alguém com um rancor pessoal contra você e que queria saber o quão vulnerável você é. Jonathan sentiu uma onda de raiva e traição crescer dentro de si. Não se tratava de um ataque aleatório. Alguém planejara aquilo nos mínimos detalhes, vigiando sua casa, calculando cada risco. E Clara previra esse perigo antes mesmo que ele se manifestasse. Você tem tudo planejado? Jonathan perguntou com a voz embargada pela emoção. Clara assentiu. Notei algumas coisas estranhas nas últimas semanas. Idas e vindas estranhas no seu prédio, sombras em certos momentos. Achei que alguém pudesse tentar se aproveitar da sua situação.
Jonathan respirou fundo, os olhos brilhando de admiração. Clara, você não é apenas corajosa, você é brilhante. Você salvou a minha vida e, além disso, você tinha tudo planejado. Clara desviou o olhar, tentando esconder o orgulho que começava a transparecer em seu rosto. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu tinha que estar pronta. Para você. Jonathan sentiu o coração afundar. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho em seus medos. A tempestade que rugia lá fora não era nada comparada à que haviam enfrentado juntos, mas, graças a Clara, ele descobrira que podia contar com alguém confiável e corajoso. Ao recuperar o fôlego, Jonathan percebeu que aquela noite mudaria o relacionamento deles para sempre. Clara não era mais apenas sua funcionária. Ela se tornará sua protetora, sua aliada e, de maneiras que ele ainda não conseguia expressar, uma pessoa indispensável em sua vida. E além dessa revelação, uma pergunta persistia em sua mente: quem, entre aqueles que ele conhecia, teria a temeridade e a malevolência necessárias para orquestrar uma conspiração tão perigosa contra ele? Essa pergunta logo seria respondida, mas primeiro, ele tinha que agradecer a Clara por arriscar a vida por ele. Após a tempestade e a revelação do atentado contra sua vida, a cobertura voltou a uma relativa calma. A chuva havia diminuído um pouco, deixando apenas o som constante das gotas batendo nas janelas. Jonathan estava sentado em sua poltrona, observando Clara limpar rapidamente um rastro de lama deixado por suas botas encharcadas. Mas naquela noite ele não via mais a faxineira, via a coragem, a previsão e a lealdade personificadas em cada gesto dela. Ele se aproximou lentamente com as mãos trêmulas nos braços da cadeira, e parou na frente dela. Clara, disse ele, com a voz baixa, mas cheia de gravidade, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida, e não só isso. Você previu o perigo, agiu antes que eu percebesse a ameaça. Clara olhou para baixo, intimidada pelo tom sério dele. Senhor, não foi nada. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Jonathan balançou a cabeça, com um sorriso fraco e triste nos lábios. Não foi nada. Você arriscou sua vida por mim, e eu não posso ficar indiferente a isso. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Clara, passei meses me sentindo sozinho, vulnerável, incapaz de confiar em alguém. Mas você mudou isso. Esta noite você me mostrou que ainda existem pessoas dispostas a agir com coragem e lealdade, sem esperar nada em troca. Clara sentiu o coração disparar. Não estava preparada para ouvir tais palavras de Jonathan, o homem distante e reservado a quem servirá durante anos. Senhor, sussurrou ela, eu só fiz o que tinha que fazer. Jonathan a encarou por um longo tempo, com uma mistura de respeito e admiração nos olhos. Clara, o que você fez vai muito além do que eu jamais poderia imaginar. Quero que saiba que... Ele hesitou por um momento, depois continuou. Quero que você possa confiar em mim tanto quanto eu terei que aprender a confiar em você. E vou lhe oferecer algo que você nunca teve, um lugar ao meu lado, não como funcionário, mas como aliado. Clara ficou ali, paralisada. Nunca imaginara que sua modesta vida de faxineira pudesse tomar tal rumo. As palavras de Jonathan, cheias de sinceridade e gratidão, ressoaram dentro dela como a promessa de um futuro inesperado. Senhor, ela disse com a voz trêmula, eu farei o meu melhor para ser digna de sua confiança. Jonathan sorriu, um sorriso verdadeiro, raro e sincero, um sorriso que ele não demonstrava há meses. Eu sei, Clara. E hoje à noite, você me lembrou que coragem e lealdade podem mudar o curso de uma vida. No silêncio que se seguiu, apenas o som da chuva persistia. Mas para Jonathan e Clara, algo essencial acabará de acontecer. Uma profunda confiança nascerá e com ela, a certeza de que nenhuma tempestade externa ou humana jamais poderia separá-los novamente em sua luta pela sobrevivência e proteção mútua. A chuva finalmente havia parado, deixando para trás o cheiro fresco e úmido da cidade molhada. O céu noturno clareava lentamente, revelando as luzes bruxuleantes da metrópole lá embaixo. Jonathan havia retornado à sala de estar, mas seus pensamentos ainda giravam em torno do incidente. Clara, em silêncio, ocupava-se em guardar o extintor de incêndio e verificar se todas as portas e janelas estavam bem trancadas. Clara, Jonathan começou com a voz grave, ainda tenho dificuldade em entender. Você agiu com uma precisão incrível, e antecipou cada movimento deste intruso. Como? Clara suspirou, hesitando por um instante antes de responder. Senhor, eu não agi por instinto. Durante várias semanas notei sinais, movimentos suspeitos, detalhes que não mentem quando observados atentamente. Comecei a tomar notas, estudando o movimento ao redor do prédio. Jonathan estreitou os olhos, atordoado.
Você fez tudo isso, além das suas tarefas diárias? Clara assentiu, com um sorriso fraco e triste nos lábios. Sim, eu queria ter certeza de que você estava segura. Eu não podia simplesmente ficar sentada esperando que algo acontecesse. Jonathan sentiu uma mistura de admiração e espanto tomar conta dele. Sempre soube que Clara era inteligente, mas nunca imaginara tamanha previsão e coragem. Clara, você não é apenas minha protetora, você é. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você é excepcional. Clara corou levemente, envergonhada pela intensidade das palavras dele. Eu só faço o que é certo, murmurou. Mas Jonathan, incapaz de conter sua surpresa e admiração, continuou. Você não só salvou minha vida, como também frustrou uma conspiração que poderia ter me custado muito mais do que isso. Você estudou o inimigo antes mesmo que ele atacasse. Você previu tudo, e eu não vi nada chegando. Clara desviou o olhar, sentindo o peso daquele reconhecimento. Ela nunca havia buscado gratidão ou recompensa, sua lealdade e coragem vinham naturalmente. Mas ouvir Jonathan expressar isso com tanta sinceridade teve um efeito devastador sobre ela. Jonathan recostou-se na cadeira, ainda sem fôlego, mas lúcido. Clara, disse ele finalmente, o que você fez está além de tudo que eu poderia ter imaginado. Esta noite, aprendi algo essencial. A verdadeira coragem pode vir dos lugares mais inesperados, e você é a prova viva disso. Clara, comovida, deu um pequeno sorriso. Obrigada, Senhor, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para entender quem está por trás de tudo isso. Jonathan assentiu, ciente de que aquela noite marcará uma virada no relacionamento deles. Não se tratava mais apenas de um funcionário e seu chefe. Era uma aliança nascida do perigo, da confiança e de uma coragem que Jonathan jamais conhecera antes. E em sua mente um pensamento persistia: se Clara conseguia prever um ataque invisível e proteger sua vida com tanta precisão, então o mundo exterior, com todos os seus perigos, talvez não fosse tão assustador quanto ele sempre acreditara. Os dias seguintes foram marcados por uma nova atmosfera na cobertura. Jonathan não via mais Clara como uma mera funcionária. Cada gesto, cada palavra ganhava uma nova dimensão aos seus olhos. Quanto a Clara, sentia um misto de apreensão e orgulho. Jamais imaginaria que sua prudência e coragem pudessem ser reconhecidas daquela forma. Certa manhã, enquanto Jonathan tomava café da manhã na sala de estar, Clara entrou com uma bandeja. Ele olhou para ela e disse suavemente: Clara, sente-se um instante. Surpresa, ela obedeceu, colocando a bandeja na mesa de centro. Jonathan a encarou por um longo tempo, como se ponderasse cada palavra. Sabe, começou ele, o que você fez, e a maneira como você previu tudo isso, foi revelador. Nunca estive perto de alguém que combinasse coragem, inteligência e lealdade dessa forma. Clara olhou para baixo, com as bochechas levemente coradas. Senhor, Jonathan levantou a mão para interrompê-la. Não quero que você se esconda atrás da modéstia. Você provou que é muito mais do que uma governanta. E eu quero lhe oferecer algo, um papel maior ao meu lado. Clara olhou para ele, incrédula. Ao seu lado? Sim. Jonathan sorriu, um sorriso verdadeiro, raro e sincero. Quero que você participe da segurança, da organização desta cobertura, e de tudo que diz respeito à minha vida aqui. Você é confiável, Clara. E eu quero que seja totalmente confiável. Uma mistura de medo e excitação percorreu Clara. Ela nunca imaginou que sua vida pudesse mudar daquele jeito, que sua lealdade e coragem seriam recompensadas com tal gesto. Senhor, eu farei o meu melhor. Jonathan assentiu. Eu sei disso. E quero que você saiba que pela primeira vez em muito tempo me sinto protegido. Não apenas pelas barreiras ou pelas câmeras, mas por você. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles evoluiu rapidamente. Clara levou suas novas responsabilidades a sério, supervisionando a segurança, antecipando ameaças e aconselhando Jonathan sobre detalhes do dia a dia que ele não conseguia mais administrar sozinho. Jonathan, por sua vez, começou a confiar a ela decisões importantes, chegando a lhe confiar certos assuntos pessoais e financeiros. Essa reaproximação inesperada transformou o cotidiano deles. Um forte vínculo nasceu entre eles, baseado em confiança, respeito e reconhecimento mútuo. E embora a sociedade ainda visse Clara como uma simples governanta, Jonathan agora sabia que seu papel ia muito além desse título. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava mais sozinho. E Clara, mantendo-se humilde, descobriu o poder que um ato de coragem poderia oferecer. O poder de transformar a sua vida e a de outra pessoa para sempre. Algumas semanas se passaram desde o incidente no terraço. A cobertura agora exalava uma nova energia, de colaboração sincera e confiança mútua.
Jonathan, embora ainda cauteloso, não era mais prisioneiro de sua solidão. Clara, por sua vez, estava descobrindo uma força insuspeitada e uma capacidade de influenciar positivamente a vida do homem a quem servia. Certa noite, quando a chuva começou a cair suavemente de novo, Clara estava perto da janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Jonathan se juntou a ela, sentando-se em sua cadeira. Clara, ele começou suavemente, eu queria falar com você. Ela virou a cabeça para ele, intrigada, mas atenta. Sim, senhor? Você concordou em ficar aqui, em trabalhar comigo, disse ele, mas eu sei que este não é o seu mundo. Você vem de uma vida simples e modesta, e poderia escolher outra coisa, um trabalho mais tranquilo, um lugar menos perigoso. Clara olhou para baixo, com as mãos segurando levemente o parapeito da janela. Senhor, eu... Ela hesitou, depois respirou fundo. Eu pensei nisso. Eu poderia ir embora, sim, mas não quero. Jonathan olhou para ela, surpreso com a firmeza em sua voz. Você não quer? Não, respondeu Clara resolutamente. Eu quero ficar, não só por você, mas pelo que eu posso aprender, pelo que eu posso me tornar. Um sorriso surgiu nos lábios de Jonathan, uma mistura de respeito e admiração. Clara, você não tem ideia do quanto o que você diz significa para mim. Você fez uma escolha corajosa, e eu prometo que farei de tudo para garantir que você esteja segura e valorizada aqui. Clara sentiu o coração afundar. Pela primeira vez na vida, ela não teve medo de almejar mais alto, de sair da sua zona de conforto e de sentir que pertencia a um homem que via nela muito mais do que sua posição social. Obrigada, senhor, murmurou ela. Obrigada por confiar em mim. Jonathan inclinou-se levemente em sua direção. Clara, isso é só o começo. Ainda temos muito a enfrentar juntos. Mas de uma coisa eu sei, com você ao meu lado, me sinto capaz de qualquer coisa. Naquela noite, Clara percebeu que sua decisão mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela não era mais apenas uma funcionária, tornará-se uma aliada, uma confidente e uma pessoa indispensável no mundo de Jonathan. A confiança, a coragem e a determinação que demonstrara impulsionaram para um mundo de possibilidades que ela jamais poderia ter imaginado. E enquanto a chuva continuava a cair suavemente sobre a cidade, uma nova sensação de esperança e força se instalou entre eles. Estavam agora unidos por um segredo, pelo perigo que haviam superado juntos e pela certeza de que nada, nem tempestade nem conspiração, poderia quebrar essa aliança. O sol finalmente rompia as nuvens, deixando uma luz suave e dourada entrar na cobertura. Jonathan e Clara estavam lado a lado, perto das grandes janelas salientes, observando a cidade despertar após a tempestade. O ar estava fresco, perfumado pela chuva recente, e parecia simbolizar um novo começo para ambos. Jonathan virou a cabeça para Clara e disse com um sorriso sincero, Clara, olhe para nós. Algumas semanas atrás, eu vivia uma vida reclusa, vulnerável e sozinho. E agora? Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Agora, graças a você, aprendi o que significa ter um verdadeiro aliado. Clara, comovida, mas orgulhosa, respondeu suavemente, Senhor, eu só fiz o que tinha que fazer, mas estou feliz por ter podido ajudá-lo. E estou feliz por estar aqui, ao seu lado. Jonathan a encarou por um longo tempo, ciente de que aquela noite de tempestade e perigo havia mudado tudo. Clara, você transformou a minha vida. Você não é mais apenas uma funcionária. Você se tornou indispensável, e quero que saiba que confio plenamente em você. Clara sorriu, sentindo seu lugar naquele mundo se expandir. Meses de medo, vigilância e coragem haviam valido a pena. Ela não era mais apenas a faxineira, aquela que servia nas sombras. Ela havia se tornado uma companheira, confidente e amiga. Jonathan, inspirado por sua própria vulnerabilidade e pela coragem de Clara, compreendeu que a vida não se mede apenas pela riqueza ou conforto, mas pela lealdade, coragem e confiança mútua. Esse vínculo inesperado abriu as portas para um novo modo de vida, onde o medo poderia ser superado e a vulnerabilidade compensada por uma verdadeira aliança. Enquanto se viravam em direção à cidade iluminada pelo sol nascente, Jonathan colocou a mão no ombro de Clara e disse, seja qual for a tempestade, nós a enfrentaremos juntos. E agora eu sei que nada nem ninguém poderá nos separar. Clara sorriu, com uma mistura de orgulho e alívio nos olhos. Juntos, ela sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo, Jonathan Mercer sentiu-se plenamente vivo. A tempestade não era mais um perigo, mas uma lembrança que selara uma aliança inesperada e inquebrável. Suas vidas haviam mudado para sempre, e cada um sabia que o que havia passado os tornará mais fortes, mais próximos e prontos para enfrentar qualquer desafio. Poucos meses depois, a cobertura deixou de ser apenas um lugar de luxo e reclusão.
tornou-se um espaço de colaboração, confiança e respeito mútuo. Clara passou a comandar certas operações, antecipando cada problema com notável precisão, enquanto Jonathan podia se concentrar em sua vida e projetos sem temer por sua segurança. O relacionamento deles transcendia os papéis de chefe e empregado. Era construído com base em coragem, lealdade e admiração mútua. E nessa aliança, cada um havia encontrado algo precioso. Jonathan redescobrira o gosto pela vida e a certeza de nunca estar sozinho. E Clara descobrira que um ato de bravura poderia transformar sua vida e abrir um mundo de possibilidades que ela jamais poderia ter imaginado. A tempestade havia passado, mas o que ela havia revelado sobre eles permaneceria para sempre.